Vamos à leitura do texto base da questão que Darcy Ribeiro. Então, o primeiro parágrafo aqui, ele está falando sobre a história brasileira aqui de exploração de Portugal e essa coisa toda. Só que aqui tem um ponto importante, que ele vai falando do período colonial, das contradições e tal. Só que aqui, esse ponto, ó, nunca houve aqui um conceito de povo englobando todos os trabalhadores e atribuindo-lhes direitos. Nesse mesmo direito elementar de trabalhar para nutrir-se e morar. Beleza, então aqui ele já está mostrando que nesse caos aqui de exploração nunca se priorizou o povo. Só que aqui no final do texto, olha o que ele diz. Em consequência, coexistiram sempre uma prosperidade empresarial, que às vezes chegava a ser maior do mundo, e uma penúria generalizada. Então aqui no texto, ele vai descrevendo na história do Brasil essa contradição entre esse país com prosperidade, com riqueza, inicialmente voltada para o mercado externo, né? Ou para a metrópole, seja o que for, e a condição do povo aqui, o povo que foi formado e foi esquecido muitas vezes, vivenciou essa ideia de ninguémdade, né? Que ele diz bem, que é deixado para lá, né? Ou seja, mas aí o X da questão aqui é como que nesse processo o Darcy Ribeiro, quando ele está apontando essas contradições, ele está permitindo, possibilitando que a gente tenha uma desnaturalização, um reconhecimento desse processo como algo histórico, não como algo dado, natural. O Brasil sempre foi assim, mas essa contradição ela foi se constituindo ao longo da nossa formação estrutural. Então, isso é importante. Vamos lá para o comando. Ao enxergar as contradições estruturais que o autor enxerga na formação da cultura brasileira, o trecho colabora para quê? Então, qual que é o X da questão aqui? Tá? Vamos lá, letra A, desfrutar a valorização da brasilidade. O texto não está falando, vamos aproveitar essa especificidade nossa e vamos desfrutar disso. Não, né? O texto não está falando de aproveitar essa situação. Agora a letra B, superar as condições de subalternidade. Sim, o primeiro passo é a crítica, né? Você diagnosticar e entender essas condições de subalternidade para que elas sejam superadas. O Darcy Ribeiro é um autor otimista. Ele vai falar que o Brasil pode ser uma nova Roma, né? Então, o X aqui apesar de o diagnóstico não ter uma situação favorável, né? A gente tem condições de ainda produzir algo bom. Essa é a perspectiva do Darcy, ser a nova Roma. C, mudar a degeneração da ninguémdade. Ninguémdade não tem a ver com essa questão da degeneração, tem a ver com uma espécie de invisibilização que ocorre em relação a essa formação misturada da identidade brasileira ou essa identidade que, com esses vários povos que a constituíram, invisibilizam, né, determinados grupos. Então, o que está em jogo aqui, porque a ninguémdade, ela não é um problema em si, mas ela é uma condição, como a gente está falando, histórica, social, na formação do Brasil, tá? Então, o Darcy, ele vê a ninguémdade, na verdade, como uma vantagem, uma oportunidade, sabe? De unir a população, que é tão diversa, em torno de um projeto de país. Então, é o contrário. Letra D. Expor a problematização da racialidade. Aqui, o foco não é a problematização da racialidade, mas ele está falando aqui das tensões, as tensões ligadas à formação geral do Brasil, não é um foco simplesmente numa questão da identidade nesse trecho aqui, tá? E o mais importante, ele também está falando da possibilidade de um desenvolvimento social, político. Então, o negócio não é só expor o problema na chave da racialidade, que é um problema também, mas o Darcy ele está pensando de como que pode se sair dessa condição. Letra E, desencadear a elaboração da identidade. O Darcy Ribeiro aqui, ele está partindo de uma premissa, né, da ideia da ninguémdade, como a gente já conversou, né? E isso, essa formação múltipla, né,
possibilita uma potência justamente para a gente conseguir sair desse estado de subalternidade e fazer algo novo, algo que provém da diversidade brasileira. Então é isso, meu jovem. A alternativa correta, letra B. Forte abraço, até mais. Falou!